De segunda a sexta, às 10:07 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 10:07 da noite. Até lá! Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma congressos preocupava. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Epa, e a vinheta? Vamos baixar a vinheta aí, moçada. Aí, muito bom dia para você que nos ouve na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, produção e apresentação Rose Guglielminetti, Marcos Andrade, Bárbara Guimarães, que eu estou incorporando, eu não sei se hoje ela vem, mas eu estou incorporando como forma de fazer uma pressãozinha, ó, não é ela? Bom dia, Bárbara. Funcionou sua pressão, Zezé. Bom dia pra vocês, ótima segunda. Você também. Rose Guglielminetti, bom dia, Rose. Bom dia, Zezé, bom dia, Bárbara, bom dia a todos. Ó, acerta essa câmera que tem metade do seu rosto só. Ai, depois pronto. a gente leva a dura de umas pessoas que eu não vou falar quem são. Mesa de som, Leandro Renato, Central Técnica, Gil Kleber. Pessoal, nós estamos ao vivo também no bandmulti.com.br. Entra lá, é o portal da Band+, com notícias durante todo o dia. Estamos ao vivo ainda no YouTube, que é youtube.com, Rádio Bandeirantes de Campinas, e no Facebook em dois endereços, facebook.com/, Rádio Bandeirantes CPS, facebook.com/, Band+. E também os aplicativos Band Rádios. Participe conosco, mandando sua mensagem para o 19 97102 1493. 97102 1493. E aí, pessoal? E aí, semana? O que a semana promete, hein? Eu tô aqui olhando assim essa semana e vendo o fogo esquentar aí o bumbum do Davi Alcolumbre. A coisa vai ficar feia pro lado dele também. Parece que ele que não deixou lá o Roberto Dias ser demitido, moçada. Aquele cara que era diretor de logística do Ministério da Saúde, que foi acusado pelos irmãos Miranda de ter feito pressão num dos irmãos, o que trabalhava no Ministério, para que ele liberasse logo a compra da vacina Covaxin. E aí, gente, o que vocês estão vendo? Bárbara, fala pra gente o que vai ter nessa semana. Zezé, a minha aposta vai ser para a matéria que foi publicada hoje no UOL, né? Aquela série de matérias da Juliana Dalpiva. Ela que é uma repórter que há muito tempo acompanha os bastidores da família Bolsonaro e publicou hoje uma sequência mostrando que o esquema de rachadinha no governo, né? Na época dos deputados, na família Bolsonaro, era liderada pelo próprio Jair Bolsonaro. Amanhã começa uma série de podcasts também, em que ela vai mostrar mais detalhes dessa apuração que ela tem feito. Eu acho que essa semana essa matéria pode repercutir bastante também. Eu acho que pode, embora esse assunto seja um assunto que, por exemplo, não dá nenhum desdobramento, porque, a não ser que se prove que ele agora está cobrando alguma coisa de alguém, né, ele não pode ser investigado por atos cometidos anteriormente ao mandato dele.
Eu acho que o que faz isso daí é reafirmar esse esquema que existe na família desde sempre. Todo mundo ficou muito bem financeiramente pegando o salário de assessores nomeados, né? E o exemplo vinha de cima. É claro que, então, o cara que está lá em cima não vai achar que isso era uma prática errada, porque foi ele que ensinou, né? Eu acho que a família enriqueceu, né, com esse procedimento de ficar com parte de salário, e era muita gente, só de uma ex-mulher do Bolsonaro eram 18 pessoas que passaram, né, Zezé, pelos cofres públicos. É fácil, né, gente, enriquecer desse jeito, né? Você contrata parente e isso é crime, né? A gente brinca assim, mas é crime. Agora, o que eu acho, Zezé, é que apesar de não poder, ele não vai responder, né, por conta de ter sido no passado, mas eu acho que desgasta, e desgasta principalmente num ano eleitoral, num ano pré-eleitoral, em que a campanha está muito antecipada. Eu acho que até a fala, né, essa ex-cunhada, quando ela fala assim, eu sei muita coisa e eles têm medo, receio de mim, é uma bomba, né? Eu me lembro sempre daquelas histórias de ex-mulheres. A ex-mulher é sempre um problema, né? Todo mundo foi nocauteado por conta de ex-mulher. Então, só que essa é a cunhada, não, é a irmã da ex-mulher, né? Não é a ex-mulher. Então, mas eu acho assim, sempre desgasta. Agora, em relação ao Alcolumbre, Zezé, não me causa surpresa, porque esses senadores e deputados, eles sempre, Zezé, vão buscar cargos públicos para colocar pessoas nesses cargos para justamente mobilizar e executar os esquemas que eles estão acostumados, né? E que eles ganham muito dinheiro. A gente tem o histórico do MDB mesmo aqui no Porto de Santos. Quantos anos a gente sempre soube que o MDB era o dono desse loteamento, vamos assim dizer, aqui do Porto de Santos. Aí você tem sempre um partido que é dono de tal ministério, outro partido que é dono de outro esquema. E tudo eles vão trabalhando para poder conseguir dinheiro para os políticos que os indicam. E eu acho que o Alcolumbre, Zezé, ele nunca, eu acho que para você também, ele nunca te deixou muito confortável num papel de que ele seria um político honesto, né? Ele foi um dos que mais recebeu no Tratoraço, né? No levantamento do Estadão, ele foi um dos que mais recebeu dinheiro. Mas assim, é sempre chocante, gente, que você saiba, o Alcolumbre, a eleição do Alcolumbre foi, assim, uma briga grande, né? Porque ao ponto de você ter o Deltan Dallagnol respondendo a um procedimento do Ministério Público por causa das mensagens que ele publicou no Twitter durante a campanha, aí, a eleição, naquelas últimas horas para a eleição, e o Renan Calheiros competia ali. Então, houve uma tentativa, né, de se limpar o Senado, a presidência do Senado, envolvendo, inclusive, figuras da Lava Jato, né, que eram super linha de frente da briga anticorrupção. Mas, e aí botaram, quer dizer, as opções que te dão, quando vierem com uma opção para você, esquece. É isso que eu estou querendo dizer. Se é presidenciável, boa coisa não é. Porque, cara, é incrível. O cara, para ter força, para ter poder, ele tem que ter rabo preso. É incrível em tudo quanto é coisa. Bom, para o ouvinte que não sabe a história do Alcolumbre, eu até anotei aqui, porque é um negócio tão complicado que eu tive que ficar de debulhar isso daí, aqui e ali, sabe? Quando você fica lendo um monte de coisa para tentar entender o que essa figura Alcolumbre está no meio dessa história agora dos Miranda, porque eu não conseguia entender, encontrar o cara nesse emaranhado todo. Gente, é o seguinte, bom, vocês se lembram, então, do depoimento dos irmãos Miranda, dizendo que um deles, que é o Luiz Ricardo, foi muito pressionado, porque ele é servidor concursado do Ministério,
e o Ministério queria que fosse assinado esse contrato com o laboratório indiano para o fornecimento da Covaxin. E o que todo mundo disse, e quem que era essa figura que pressionava mais? Era o diretor de logística do Ministério da Saúde, o Roberto Dias, que foi demitido a semana passada. E todo mundo disse, inclusive nós aqui, que essa figura, Roberto Dias, era uma figura ligada ao deputado, líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Por quê? Porque essa figura já trabalhou, esse Roberto Dias já trabalhou no governo, lá no governo do Paraná, na época que a Borghetti, lá, a Célia Borghetti, né? Cida Borghetti, era governadora, ela é mulher do Ricardo Barros, esteve em diversas posições lá no governo do Paraná. Bom, mas o fato é que quem assinou na Secretaria da Casa Civil a indicação desse Roberto Dias para ser diretor de logística foi um deputado, um cara chamado Bruno Lupion, filho de um deputado do Paraná chamado Abelardo Lupion, que seria muito chegado ao Davi Alcolumbre e não ao Ricardo Barros. Então, tradicionalmente, o Ministério da Saúde, essa secretaria, são várias secretarias dentro do Ministério, ela é do PP, desde sempre é do PP. Tanto a diretoria de logística, que está subordinada a uma secretaria de logística, sendo que a diretoria ela é influenciada pelo Ciro, como é que chama o deputado? Ciro Nogueira. E a secretaria pelo Arthur Lira. Daí a briga, na semana passada, que a gente estava vendo que as notícias eram que o Arthur Lira tinha dito para o presidente para tirar o Ricardo Barros da liderança do governo, lá na Câmara, e o Ricardo Barros indo no Palácio do Planalto e dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, podem até ter dito que era eu, mas o Roberto Dias é de uma outra ala, não é da minha, eu quero depor na CPI. Quase uma briga de gangue, né, Zezé? Se a gente parar para pensar, é quase uma briga de gangue dentro do Ministério da Saúde, de poderes opostos que estão disputando nos bastidores, né? Para ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro no mesmo partido, num partido que é a base desse centrão, que é um dos mais importantes, desse conglomerado de legendas que sustenta o governo federal. E que sustenta e que está sustentando, né, Zezé? Que apesar dos protestos no final de semana, o Centrão está firme e forte, diz que ainda não há clima. Tem gente já falando que pode começar a se construir um clima, mas os próprios integrantes do Centrão, eles estão bem confortáveis em continuar apoiando o Bolsonaro e, por enquanto, o Bolsonaro segue firme e forte, né? Porque o Bolsonaro, assim, na minha visão, não sei qual que é a tua e da Bárbara, porque o Bolsonaro, até esse momento, ele não deixou de entregar nada para o Centrão. Nada. O Bolsonaro, até esse momento, assim, não aconteceu coisa nenhuma. Aliás, ele está protegendo, sim, ao ponto de não ter falado nada. Os ataques dele estão indo para outros lugares, né? Mas não para cima do Centrão, para cima de corrupção, para cima desses esquemas que, de repente, podem expor o Centrão. Ele parou até de falar do Miranda, para não dar razão para o Miranda. Divulgar mais coisa, divulgar, né? Por exemplo, uma gravação, na eventualidade dele ter uma gravação. Agora, você tem razão. Ele não tem, ele tem protegido, mas ele tem protegido não porque ele ama o Centrão, é porque ele necessita do Centrão.
Então, é aquela troca que os governantes fazem e que todos os presidentes da República fizeram, que foi se aliançar com o Centrão, que sempre foi o fiel da balança no Brasil e que sempre mandou no Brasil. Então, não adianta você ter uma bancada grande, você pode ter uma bancada, o PSL, nessa última eleição, conseguiu fazer 52 deputados, e aí se tornou uma bancada nada, porque aí esse Centrão se junta, consegue a maioria de votos, é preponderante na hora de votar, de decidir, e coloca a faca no pescoço do governante e diz: você vai fazer exatamente o que nós queremos. E o que pesa contra o Bolsonaro é que o Bolsonaro, Zezé, ele se ajoelhou muito rápido para o Centrão, depois dele começar com aquela coisa toda, aquela bravata toda na campanha, dizendo que ele não iria fazer o toma lá da cá, que ele não iria se sujeitar a esses partidos, a esses políticos, e o que nós vemos é exatamente ele fazendo e fazendo muito mais, que é se submeter e subjugar a República ao Centrão. Hoje, quem manda no Brasil é o Centrão, é o Centrão. Sem dúvida. E até no sábado, né, o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista para o Globo falando que é impossível um presidente no sistema que a gente vive hoje não negociar com o Centrão. Eles já não fazem questão de esconder, o próprio clã do governo já demonstra que isso é uma verdade e que assim tem que ser feito. Exato. Então, tipo, agora, eu vou aceitar e vou reconhecer e acabou, né? Agora, eu acho que gente, eu acho o seguinte, ninguém aqui é louco de fazer uma análise política e de não achar que um governante ele tem que sentar com os diversos partidos para poder negociar as pautas que são importantes para o país. A gente até cobrou isso dele quando ele estava naquela de bravateiro. Isso, falando, exatamente. Você não consegue nada, cara, senta com os partidos. Exatamente, você precisa negociar, você precisa conversar. Agora, o que não dá é para você se vender ou ser comprado, ou comprar essas pessoas, na verdade, comprar, através de cargos políticos. E aí, qual o problema? O problema é que o Bolsonaro foi ficando um governo fragilizado, porque uma coisa é você ter um governo forte, que chama os partidos para sentar, e ele dita as regras dessa conversa. Ou muitas vezes ele pode até recuar, dependendo se o projeto é ruim, não tem problema. Agora, o que não dá é para você ter um legislativo que vai votar as propostas dando as regras e dando as cartas. Aí sim você fragiliza a República e você fragiliza o poder, porque aí nada acontece. E é essa inversão que é preocupante. Agora, você ter um governo que negocia, que conversa, que articula, gente, toda a República tem isso. E a gente sabe que isso é necessário. Porque a questão é, quando você vê esse orçamento secreto que vem liberando recursos, né? Esse dinheiro é praticamente todo o dinheiro que o Brasil tem para investimento. E ele tem que ser pensado para ser investido em projetos estruturantes. Não pode ser um negocinho que você vai botar numa ponte lá no Piauí que ligam nada a lugar nenhum. Sabe, só para atender a um prefeito, né, que é amigo do deputado e que o deputado vai lá e vai votar X. Então, é essa necessidade que todo governo tem de sentar, sim, mas negociar nessas bases de projeto e não da compra individual do cara. O partido ele tem que estar fechado É muito difícil, sabe? É muito complicado. Gente, mas sabe o que me irritou agora? Acabou, eu sei que não está na pauta, mas eu acho que vale a pena. O Bolsonaro, ele acabou de falar com os seus correligionários lá na frente do Palácio, né? Com seus apoiadores no Palácio do Alvorada, e ele provocou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Sem citar o chefe do Poder Executivo gaúcho, Bolsonaro perguntou aos seus eleitores: algum gaúcho aí? Tá ruim, hein? Na semana passada, o Leite assumiu publicamente ser gay e desde então vem sendo atacado pelo presidente da República.
Então, assim, Bárbara, é terrível, né? É terrível, porque assim, o Bolsonaro, ele pode ser misógino, ele pode ser preconceituoso, ele pode ser o que ele quiser ser, enquanto homem privado da vida dele. Pessoa física, né? Pessoa física. Enquanto representante do governo, eu acho um desrespeito ele fazer o que ele faz, e são aquelas brincadeirinhas machistas, homofóbicas, né? Tem algum gaúcho por aí, a coisa tá feia. Gente, por favor, né? Você medir um governante por conta da sexualidade dele, então eu também vou medir o Bolsonaro, porque já que ele quer ser moralista, vamos ser moralista. Ele casou 3 vezes, teve um monte de mulher. Ué, vamos medir. Ou será que o fato dele ter saído com um monte de mulher faz com que ele seja machão e por conta disso ele... Sabe? Nunca ninguém vai votar em alguém olhando quantas mulheres ele teve, com quem ele dorme. Eu, pelo menos, nunca me perguntei, quando eu escolho um representante, com quem essa pessoa dorme. Não sei se você ouviu, Zezé, eu falando. O Bolsonaro provocou. Então, assim, eu acho o Zezé sabe, me indigna, mas me indigna de tal forma. Né, o Leite, que acabou sendo criticado também, porque falou que ele demorou para sair do armário e não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, eu não sei se ele demorou. Eu só sei que todo mundo sabia que ele era gay. Eu acho que ele nunca tinha escondido. Escondia, Zezé? Eu, pelo menos, sabia que ele era gay. Eu sabia que ele era gay. Eu acho que todo mundo sabia. Talvez, assim, porque foi quase que uma declaração, né, em entrevista ao Pedro Bial. Mas, assim... Gente, o tamanho disso é tão insignificante, o cara ser hétero, ser gay, ser branco, ser preto, ser o que... Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como isso ainda dá esse tipo de repercussão, porque a repercussão foi enorme, ao ponto do Bolsonaro... Ele sabe que a gente vive num país preconceituoso, então ele sabe que quando ele fala isso, ele está falando para os esquisitos dele. Ele não tem dúvida de que isso, entre os esquisitos, isso daí causa uma... Desmerece, né? Mas as pessoas, gente, isso desmerece. Mas eu não acho, eu acho que isso fica restrito aos esquisitos. Nesse grupo, A grande maioria olha e fala, o que tem a ver? Né? Então, eu não sei, Zezé, mas eu acho que esse grupo faz um barulho tão grande e ele Mas é igual à esquerda festiva, Rose, que também faz um barulho enorme, enorme, e não cola. Ai, não né? sei. Porque esse negócio do Jean Willis que veio criticando também o outro, porque agora fica fácil... Sabe, cara, o que é fácil? Não tem nada fácil, não tem nada... Sabe? Aí todo mundo jogando flecha pelas razões diversas. Eu acho uma babaquice, sabia? Mas eu acho, por exemplo, aqui em casa, Rose, eu posso garantir para você, num universo aqui de 7 adultos, ninguém se toca dessa história do governador, dele ser gay, dele não ser gay, não foi assunto. Sabe? Porque, assim... Então, eu fico olhando aonde isso tem impacto. É no mundinho, na cabecinha do Bolsonaro, que está ficando um mundinho cada vez mais restrito. Tomara, Deus, que isso seja verdade. Eu Porque quando ele faz esse tipo de brincadeira, me irrita profundamente. Ofensa, né? Nem é brincadeira, uma ofensa. Só comentando, Rose, quando você fala... Desculpa, Zezé. Vai lá, fala, Bárbara. Não, eu só ia comentar que a Rose falou assim, quando a gente pensa em votar em um homem, eu não penso no que ele é, no que ele não é, quantos filhos ele teve, quantas famílias. Só que a gente vive numa sociedade tão machista que quando é uma candidata mulher, isso é usado contra ela. Se ela é casada, se ela não é, se ela é divorciada, se ela é lésbica, se ela não é. Isso vira uma pauta que quando é um homem não vira. Ninguém nunca falou de Jair Bolsonaro defender a família tradicional, ter 3 esposas, ter filhos, diversas famílias, ter 2 religiões, mas no caso da Dilma, várias suposições eram feitas
né? Então, até nisso, a política mexe, né, com o machismo da nossa sociedade. Quando eu falei do homem, eu só usei a expressão homem, mas para mim é tanto o candidato homem quanto mulher, né? Mas na sociedade você tem isso, sim, né? Eu concordo com você, mas eu não fico pensando se é casada, se não é, se tem, sabe? Não importa, né? Não importa. O que importa para mim é a qualidade que ela tem, a honestidade, a visão, se é um visionário, se é um estadista, se é um cara que eu acho que vai me defender, aquilo que eu acredito no Congresso, na Assembleia, né? Na Câmara. Então, assim, você fica... por exemplo, uma das preocupações, Zezé, você sabe disso, a gente pode falar aqui, que o prefeito de Campinas tinha era de ser pai solteiro, porque ele era pai solteiro. A primeira coisa que ele fez no programa de TV foi logo apresentar os 2 filhos dele para não deixar espaço para a oposição vir e dizer que ele estava escondendo os filhos, ou explorar isso como ponto fraco dele. Mas a gente sabe, e você sabe disso, que foi uma preocupação da campanha. Olha, qual que é, Bárbara, né, quando o candidato ele vai, né, ser candidato, o marketing pega todos os pontos frágeis, fracos, e que pode vir a ser ali um alvo de ataque do adversário. E no caso do prefeito de Campinas, uma das coisas que foi colocada à mesa foi isso, você é pai solteiro. E aí, como que nós vamos neutralizar isso? Gente, não é para você pensar um negócio desse, mas isso na campanha foi pensado. Tanto que na primeira propaganda, na primeira vez que ele foi para a TV, tinha o Dário passeando lá com os 2 filhos dele, que a gente até brincou, porque um dos filhos, muito cá entre nós, a gente ficou sabendo no programa de televisão. Pô, Dário. Ele falou assim, vocês não davam atenção para mim, tá vendo? A gente tá brincando, né? Tentei contar um montão de vezes, vocês nunca podiam falar, nunca tinham tempo. Agora que eu sou prefeito... Agora eu também não quero falar com vocês, mas olha, para você ver isso, né? Então, essa questão, ela é muito forte, né, Zezé? E aí você tem razão, Bárbara, mas uma das preocupações era essa. Mas sabe... Que coisa, uma coisa tão bacana, né? Ele cuidar dos filhos, um lado negativo. Vai entender. Pois é. Eu achei, aliás... O único pensamento que eu tive quando eu vi a informação do Eduardo Leite, eu achei ele está eliminando pontos que podem ser explorados. Porque sim. Isso é um ponto que ele pode, que podem mexer com ele se ele não falar dele, se para ele for uma questão. Se não for uma questão para ele, não tem como, entendeu? Sabe? E daí? Minha vida, meu corpo... Eu que escolho, não é ilegal, não estou fazendo nada de ilegal. Agora, gente, Bárbara, você pode ficar até que horas? 10h30, tá quase na minha hora. Eu queria tanto conversar sobre as manifestações aí. Mas acho que dá tempo dela comentar, a gente deixa ela comentar primeiro. Você comenta primeiro. Manifestações do sábado. O que você viu? Eu achei muito maior das outras manifestações. Eu acho que, pelos atos de vandalismo, acabou perdendo um pouco de apoio de alguns políticos que defendiam nas outras vezes e teve uma ponderação maior, né, com alguns atos que aconteceram. Mas eu achei que, por ser um ato maior, fosse pressionar de alguma forma a bancada, o Arthur Lira, e nada disso aconteceu. Então, acho que, para mim, é uma situação um pouco frustrante. A manifestação foi grande, foi estruturada, depois de um super pedido de impeachment, que alguma coisa poderia estremecer, e acho que esse foi o meu sentimento, assim, fiquei um pouco frustrada com o resultado, apesar de ter sido um ato que uniu, né, muitas bandeiras, levantou pontos pela primeira vez, né, Jair Bolsonaro foi chamado de ladrão, uma bandeira que ainda não tinha aparecido nos outros atos, mas para mim não teve muito impacto, não. E para você, eu acho que ainda não tem aquela história que eu disse, que está muito partidarizada ainda. Apesar de você ter aí alguns partidos participando, mas a gente teve também alguns atritos, não há aquela união por um objetivo comum, porque os atos, nesse momento, eu acho que eles são oportunistas, no sentido não de que não tem que ir para... Assim, primeiro que não tem que ir para a rua por conta da pandemia, primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho é que
eles estão se unindo, como eu falei, daquele pedido do super impeachment lá, né? Porque eles querem o impeachment. Mas só que eles já estão vendo a eleição está muito... a eleição do ano que vem já foi trazida para esse ano. Então, a contaminação da eleição e os interesses partidários, eles estão tão fortes, Bárbara, que apesar de ter esse monte de gente na rua, não tem reflexo dos partidos lá no Congresso, que é quem caça, quem tira e quem põe. Né? Então, você não tem esse reflexo por conta dos interesses do ano que vem. Então, para mim, ainda não é aquela coisa assim, estamos aqui porque a gente quer defender o Brasil, a gente está muito bravo porque o presidente não comprou vacina, nós estamos revoltados, tem 500 mil pessoas que morreram. Então, essa pauta, ela não convenceu ainda. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Não parece que é verdadeiro, entendeu, Zezé? Eu não estou indignada porque eu estou indignada, eu estou indo para a rua porque eu estou vendo as eleições do ano que vem. Você acha que isso piora ou melhora, Rose, nas próximas? Você acha que acirra ainda mais? Eu acho que tudo vai depender dos próximos capítulos que nós teremos da CPI da Covid, porque está dizendo que ela, que tem aí uma equipe trabalhando para poder investigar e trazer novas informações. Então, tudo vai depender de como que vai ser o conteúdo das novas denúncias. Se forem denúncias sérias e que possam envolver ainda mais o governo, aí eu acho que piora, aí fica insustentável, aí sim eu acho que começa a pressionar os próprios parlamentares. Porque quando a gente teve a cassação do próprio Collor, né, você teve uma união, né, dos brasileiros indignados, porque assim, todo mundo com esperança de que você teria ali uma república e o primeiro presidente eleito com voto direto já envolvido com corrupção. Então, né, você já tem ali uma questão muito séria. Aí depois nós tivemos todos os outros impeachments, né? Da Dilma, a gente tem a questão da própria sociedade também revoltada. Mas agora, o que eu acho, Zezé, eu não sei se você concorda comigo, mas eu não acho que essa união ainda convenceu as pessoas. Eu acho assim, as pessoas estão indignadas, o apoio do Bolsonaro está corroído, eu acho que ele se corroeu, só que, por exemplo, a absolvição do Lula não é uma coisa unânime entre os brasileiros, entende? Ninguém está convencido que o PT não roubou. Existe assim, está todo mundo convencido que votou errado, que o Bolsonaro é uma lástima para o país, que conduziu errada a questão da pandemia. Ele só está, como a Zezé falou, tendo respaldo no grupinho dele. Muita gente que votou nele está arrependida, mas essa muita gente que votou no Bolsonaro também não fecha com o PT. Aí né? Eu acho que você tocou no ponto que eu acredito. Se não houver, se esse ponto não ser superado, essas manifestações podem durar o resto da vida desse jeito. Primeiro, eu acho que não houve adesão, Bárbara. Eu acho que é esquerda. Teve lá a Diversidade Tucana, né, que acabou levando uns tapão lá e coisa e tal. Uhum. Teve. Mas não ampliou para além da esquerda. E só a esquerda não leva a impeachment nenhum. Eu não consigo ver isso. Sabe? Assim, por quê? Porque precisa ter a defesa de alguma coisa que seja comum a todos. E, no fundo, o que grande parte da população sabe que a manifestação ela não é contra o Bolsonaro, ela é a favor do Lula. É isso que eu tenho ouvido as pessoas falando. Que se usa o Bolsonaro, mas, na verdade, então as pessoas têm essa percepção. Então, é por isso que eu falei para você... Com a ideia do PT, não vai. Por isso que eu falei para você, Zezé, que a gente não percebe ainda uma sinceridade em relação à indignação de tudo que o Bolsonaro fez. Você não consegue trazer isso para quem está em casa assistindo a pauta. Você não se sente representado. Gente, olha, nós temos 2 ouvintes aqui, final de 3472 diz assim, desnecessário é o cara dizer que é gay
para ganhar votos. Vocês não acham? Ele não falou isso. Ele não falou. Não, muitos disseram isso, mas eu não acho. Ele estava numa conversa com o Pedro Bial e ele assumiu. Eu não acho que ele precisa disso para ganhar voto, porque se ele precisasse disso para ganhar voto, ele teria usado a orientação sexual dele para poder conseguir voto dessa galera. E não foi o que ele fez, então não acho. Para ser governador do Rio Grande do Sul. Isso, ele não fez isso. Aí, Bárbara, eu sei que você tem que sair, mas tem aqui um outro ouvinte, o 2836, o final. Ele diz assim, bom dia, a reação do Jean Willis poderia ser comparada à reação violenta dos manifestantes de sábado à presença do PSDB, como se achassem donos da pauta ou do nicho de eleitores da causa gay e da causa fora Bolsonaro. O que vocês acham? Acho que casa com o que a gente falou um pouco, né? Se a pauta é cada vez a esquerda se apropriando da pauta, fica difícil mesmo entender que outros movimentos vão se unir. Só que para o primeiro comentário, Rose, eu só queria fazer um comentário. O Brasil é um país que mais mata pessoas que são transexuais, travestis, gays. Eu acho que num país preconceituoso como o nosso, ninguém se assume para ganhar voto. Eu acho que ele foi muito corajoso, talvez ele tivesse mais a perder do que a ganhar na sociedade que a gente tem. Então, para não perder voto. Eu acho para não perder, assim, não ficar depois emparedado e aí com alguém achando que posso chantageá-lo por causa da opção sexual. Com isso, Bom, olha, a Bárbara tem que ir, gente, mas olha, meia horinha já é muito legal você vir e ficar aqui com a gente, viu, Bárbara? Eu adoro, aprendo muito com vocês, muito obrigada, ouvir as opiniões e aprender, tô sempre por aqui, obrigada mais uma vez. E a gente aprende com você também. Verdade. Ó, bom trabalho, boa semana, meninas, até amanhã. Beijo. Até amanhã. E nós vamos então para o intervalo, Rose? Vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo então, Leandro. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. É como faz Dona Maria. É como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu. Aproximando gerações. Café Pacaembu. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Avaí às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. Jogo da 10ª rodada do Brasileirão. Ponte Preta e Avaí. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas. Sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, já iniciou os preparativos para o Enem 2021. São muitos os desafios. Também são muitas pessoas trabalhando para garantir que você faça suas provas com segurança. Porque a gente sabe a importância do Enem para a sua vida e para o país. Faça sua inscrição de 30 de junho a 14 de julho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Trânsito. Expressa Valdemar Pascoal, Expressa aqui da BAM, motorista não perde tempo, são boas as condições na passagem pelo Bosque do Jequitibás, Marconde Salgado até o Laurão. Princesa do Oeste sem dificuldades. Concorda que cozinhar em casa é mais saudável? Baixe o Guia Alimentar para a População Brasileira em guiaalimentar.org.br.
Uma iniciativa IDEC. Agora, notícias da hora com Juliana Caetano. Com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Ministério da Saúde autorizou estados e municípios a ampliarem a vacinação contra a gripe para outras pessoas, além das incluídas nos grupos prioritários iniciais. A pasta já comunicou a recomendação aos representantes municipais, aos quais vai caber definir a melhor forma de imunizar suas populações a partir de 6 meses de idade. Segundo o Ministério, cerca de 34 milhões dos 79 milhões de brasileiros que integram os grupos prioritários já foram vacinados contra a gripe este ano, 42% do público-alvo inicial. A campanha para os segmentos prioritários da população está prevista para continuar até o próximo dia 9. O Ministério recomenda que os interessados fiquem atentos aos cronogramas das prefeituras. Para se vacinar, basta consultar um local de cotação próximo e comparecer. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. E nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente está aqui recebendo Guilherme Campos, do Sebrae. Guilherme, muito bom dia. Quanto tempo, hein? O que você está fazendo aí em São Paulo? Bom dia, Rose. Prazer estar falando com vocês. Faz tempo mesmo. Vocês me abandonaram, mas a gente insiste. É. Você, olha só, deixa eu fazer uma brincadeira com você aqui, mas assim, com muito respeito, claro. O Dário, quando ele estava abandonado, segundo ele arranjou um filho por aí. Aí, quando nós descobrimos que ele tinha um filho, já foi na campanha. Ele falou assim, vocês me abandonaram. Por acaso, você não arrumou nenhum filho por aí, não, né? Não, porque a gente não está sabendo, né? Já tem dois, muito bom. Casal, tem o Guilherme e a Mariana. Já contribuí com a reposição biológica de 2, com a Adriana. Então, tá tudo resolvido. Não? De filho não precisa mais, não. Filho não precisa mais, não. Né? Ai, Guilherme. Bom, o que você tem para dizer para a gente? Eu não sei se eu começo com o Sebrae. Vamos começar com o Sebrae, depois a gente vai para a política. Na verdade, a gente quer começar com o PSD, né, Rose? Não é isso? Mas vamos com... Vai, então dá uma cancha. O Sebrae, como que está? O que você tem feito, né? O que você tem ajudado os empresários, principalmente os microempresários, nesta pandemia? Qual que é o papel do Sebrae? Estou tendo a oportunidade de estar participando aqui do Sebrae do Estado de São Paulo, na condição de diretor administrativo financeiro, num tema que sempre foi assunto meu, que é o assunto de negócios, de empresas, no caso aqui das MEI, são os microempreendedores individuais, as ME, as microempresas, e as EPP, empresas de pequeno porte. Sempre foi da minha área de atuação, sendo inclusive presidente da Frente Parlamentar Mista de apoio às micro e pequenas empresas no Congresso Nacional. É uma atuação que me orgulho muito e sempre com um olhar diferenciado para esses que tocam o país, né? Porque a gente não olha para a empresa, a gente olha para as pessoas, aquelas pessoas que são empreendedoras, que têm ou querem ter o seu negócio e que precisam ter uma atenção especial. E o Sebrae, que é presente no Brasil inteiro, presente no estado de São Paulo com 33 escritórios regionais, já faz um grande trabalho de capacitação, de informação, de ajudar aquelas pessoas com as suas empresas. E nós podendo trazer um pouco da nossa experiência, tanto da vida privada quanto da vida pública, para o Sebrae. Tenho certeza que está sendo uma experiência muito boa, tanto para mim quanto para o Sebrae. Bom, Guilherme, e nessa pandemia, né, a gente teve uma explosão de e-mails, né? Eu estava vendo ontem uma matéria da Agência Brasil falando que, assim, coisa de 98% dos negócios
né, dos empresários que foram regularizar o negócio deles, eram MEIs. Como é que vocês estão vendo? O que dá para fazer para esse pessoal, Guilherme? Só fazer dar um número para vocês que representa a dimensão da presença do Sebrae. Quando a gente pega MEI, ME e EPP, dá quase 99% das empresas do país, que geram praticamente 55% dos empregos formais da iniciativa privada e que produzem 30% de tudo aquilo que o Brasil produz. Essa é a dimensão das pessoas com quem o Sebrae tem a relação e tem que olhar com muito carinho mesmo. O crescimento de MEIs, de empresas no período da pandemia, pós-pandemia, tem dois aspectos. O primeiro aspecto que é o conjuntural do mundo. No mundo inteiro, o emprego, como nós conhecíamos até bem pouco tempo atrás, que é o emprego em grandes empresas, com carteira assinada, você sendo um funcionário, você sendo um empregado, é algo que vem diminuindo no mundo inteiro. E aqui no Brasil não é diferente. Era um processo que vinha em curso. A pandemia acentuou esse processo e com a dificuldade dos negócios, muitas empresas fechando, muitas MEIs fechando, outras tantas passaram a ser abertas e passaram a ser a grande alternativa para um exército de pessoas, um número muito grande de pessoas que vem no empreendedorismo, na abertura do seu negócio, alternativa para a geração de renda. Agora, Guilherme, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Eu me lembro, quando você começou sua carreira política aqui em Campinas, uma das grandes questões que se colocava era o teu lado empresário e a disputa que você tinha muito com os com os informais, vamos assim dizer, aqui em Campinas. E aí teve aquelas manifestações, aquela coisa toda, e muitos dos informais acabaram se tornando microempreendedores. Você agora está numa entidade que trabalha basicamente com esse setor da economia, que é um setor extremamente importante na geração de emprego. O que você tem daquele Guilherme lá dos anos 2000, vamos assim dizer? 2000. 90, 2000, né? 2000. O que você vê agora? Como que você está? Quais são as visões que você tem? Como que você vê esse microempreendedor? Eu continuo com a mesma visão. Nós temos que estar olhando todos aqueles que têm empresa e estar dando assistência para que ele possa, através da sua empresa, conseguir ganhar o seu dinheiro, sustentar a sua família. Temos que olhar muito bem, sempre com o foco na formalização e na legalidade da sua atividade. O que nós sempre combatemos e continuamos a combater é a ocupação desordenada do solo público. Quando você degrada todo o ambiente urbano, você está prejudicando a todos. Quem exerce a sua atividade naquela região, todo mundo que tem os imóveis instalados naquela região, e as cidades acabam perdendo com isso. E nós sempre defendemos uma atenção com muito rigor para a formalização e a capacitação desses empresários, para que eles possam ter a sua empresa e crescer com a sua empresa, e uma atenção muito forte para que o solo público, os locais onde sejam instaladas essas atividades, não acarretem em degradação do ambiente urbano. José? Bom, sim, eu vou lá. Primeiro eu quero saber uma análise tua. O PSD compôs com o Dário no segundo turno. Saiu com Arthur Orsi, que não passou, e aí compôs com o Dário. E tem a Adriana Flose hoje ocupando uma pasta. Como é que é a tua avaliação acerca do governo Dário? Você acha que vocês acertaram?
O Dário, eu pessoalmente tenho uma relação desde muito tempo mesmo. Enquanto o Dário vereador em Campinas, eu presidente da Associação Comercial, depois o Dário presidente da Câmara, candidato pelo meu partido, então, na época, o Democratas. Nós dobramos aí, ele deputado estadual, eu deputado federal. Ele seguiu um outro caminho, se mostrou vitorioso, sendo eleito prefeito de Campinas, por outro partido. Nós sempre respeitamos e mantivemos a relação. Com o Dário, a nossa relação sempre foi uma relação muito próxima. Ele teve a felicidade de se eleger prefeito de Campinas, com muito mérito. Ele conseguiu mostrar o seu projeto como o melhor projeto para a cidade de Campinas e vem fazendo aí uma boa gestão. É uma gestão que pegou logo de cara esse processo da pandemia, em continuidade ao final da gestão passada, e vem colocando o seu estilo de governar dentro da Prefeitura de Campinas. O PSD, que teve candidato a prefeito, o ex-vereador Arthur Orsi, que foi muito bem nesta eleição, se colocando aí como uma das grandes lideranças políticas de Campinas, e passamos a apoiar em segundo turno a candidatura do ex-vereador, ex-secretário Dário Saad. Estamos participando do governo com a Adriana Flose na Secretaria de Desenvolvimento e com Gustavo Tella na Secretaria de Emprego e Renda. São as duas áreas onde o PSD tem a participação dentro da prefeitura, pegando muito daquilo que o PSD sempre teve de muito forte, que é essa defesa da empresa privada, do empreendedorismo, do emprego e da renda. Você não quis participar do governo, não recebeu convite? Como que foi essa composição dos nomes, indicação dos nomes? Eu tenho uma participação aqui no Sebrae em São Paulo, uma participação estadual. É uma função que é muito gostosa de ser exercida, uma função importante. Tem uma participação aqui por São Paulo dentro do Sebrae Nacional, que nos deu aí a oportunidade de enfrentar alguns desafios dentro do Sebrae como um todo, e sair no meio de mandato nunca é bom, né? Nunca é a melhor coisa a ser escolhida, e por isso estamos dando continuidade ao trabalho dentro do Sebrae do Estado de São Paulo. Ô, Guilherme, como que o PSD está vendo esse movimento para as eleições do ano que vem? Qual que é o caminho que vocês vão tomar? As manifestações, o próprio Kassab, numa entrevista nesse final de semana, ele falou que ele já vê uma possibilidade de impeachment. Como que vocês estão vendo? O que vocês estão trabalhando? Qual que é o cenário que vocês analisam para o ano que vem? Este ano o PSD fez 10 anos. 10 anos de existência. Eu tenho aí uma satisfação, aí uma alegria, uma honra mesmo, muito grande de ter sido um dos fundadores do PSD nesse movimento que mostrou que é possível você criar um partido político. Tive aí o privilégio de ter sido o primeiro líder de uma bancada de 55 deputados na Câmara Federal e ajudar a construir as bases do PSD. Nosso presidente Gilberto Kassab é uma pessoa que nasceu para a política, tem aí um olhar dentro da política diferenciado, sabe articular, sabe trabalhar. Trabalha full time na política. E tem mostrado que o caminho do PSD é um caminho em construção e de crescimento. E para essas eleições de 2022, a colocação que é dada é que o PSD tenha candidaturas a governador, se não em todos, na maioria dos estados da federação, e candidatura de governador e de senador, e candidatura de presidente para ser apresentada a todos dentro de um cenário que ainda está muito nebuloso de como serão essas próximas eleições.
Você acha que vai ficar eu já passo para a Zezé, mas você acha que vai ficar aí uma polarização entre o Lula e o Bolsonaro? Ou você acha que tem espaço para uma terceira via? E quem seria essa terceira via? Vamos começar por quem o PSD está trabalhando para que seja aí um nome a ser colocado como candidato a presidente da República. O PSD, não é segredo para ninguém, vem trabalhando muito para trazer como candidato o atual presidente do Senado, o Dr. Rodrigo Pacheco. Tem se mostrado aí uma pessoa de muito equilíbrio, de muita consistência, um discurso muito afinado com um jeito de ser do PSD e possa ser apresentado a todos e ser uma excelente alternativa para presidente da República. A questão da polarização, eu sinceramente acho que não será no mesmo tom, no mesmo tamanho que foi a eleição passada. Hoje, os dois grandes nomes são esses que são apresentados, tanto o nome à esquerda quanto o nome à direita, mas até lá tem muita água para fluir mesmo. E vamos ver como é que vai se comportar. Principalmente a economia. Guilherme. Pois não, Zezé. Então, você acha que essa polarização, a polarização que nós vimos lá em 2018, ela vai ser uma coisa mais suave, pelo que eu entendi, nessas eleições? Exatamente. Eu acho que não será até acentuada. Exatamente. Tá. Apesar de hoje, o que a gente ter aí Lula e Bolsonaro se mostrando como as coisas mais próximas de estarem no segundo turno. Eu concordo com você, acho também que a gente começa a falar de segundo turno e esquece do primeiro turno, sabe? Como que você vê, quem você vê se mexendo que vai ajudar a minar, a melhorar essa polarização? Hoje é muito mais política de bastidor, né? É muito mais política de articulação para poder você compor as chapas que irão disputar. Também não é segredo para ninguém que o PSD aqui dentro do estado de São Paulo tem um convite ao ex-governador Geraldo Alckmin para que ele venha a ser o candidato a governador pelo PSD, com toda a sua história. E isso aí está fluindo, Zezé. Tá? A conversa partido com pré-candidato, partido com partido. Todo mundo está conversando com todo mundo. É a fase mais definidora de quem serão os grandes jogadores, ou players, como gostam de falar aí, os grandes jogadores da contenda das eleições do ano que vem. Ô, Guilherme, a gente viu em 2018, assim, o mote foi corrupção. E houve uma adesão imensa a essa pauta e houve uma decepção muito grande também de parte da população que acreditou nisso. Qual você acha que vai ser o mote da campanha do ano que vem? Qual vai ser o tema? Aí nós temos que levar em consideração que entre a campanha anterior e essa campanha, nós tivemos e temos uma pandemia no meio do caminho. Acho que o assunto pandemia será muito puxado ao longo da campanha e as consequências da pandemia, principalmente as consequências econômicas. A vida de todo mundo piorou. Ou, se não for todo mundo, da imensa maioria das pessoas, das empresas, piorou durante esse processo pandêmico. Isso vai ser colocado na pauta. Paralelo a isso, relembrando duas crises que nós tivemos no passado, uma há 20 anos, outra há praticamente 10 anos, é a crise da energia e a crise hídrica. O regime de chuvas não foi muito favorável para nós, brasileiros, do ano passado para esse ano. E nós teremos que enfrentar uma situação bem crítica, tanto na questão do abastecimento para a população com água potável, quanto o abastecimento dos reservatórios para geração de energia. Será um tema que vai entrar na pauta firme.
Tá. Agora, Guilherme, uma das coisas que, em cima da tua fala, que a gente tem olhado, a gente tem lido, né, e que o PT, estão dizendo que o PT vai explorar nas campanhas eleitorais, é justamente essa questão de que no governo deles, a economia, pelo menos nos mandatos do Lula, ela estava mais pujante, ela mudou os brasileiros de classe social, hoje uma ascensão para uma classe melhor, e nos últimos tempos a gente tem aí uma questão da volta da inflação, um empobrecimento da população por conta da pandemia, por conta de tudo que a gente tem vivido. Você acha que essa pauta econômica e a condição de vida do brasileiro pode ser esse mote, e aí o brasileiro pode escolher o candidato em cima daquele, ele não vai olhar muito para essa questão da corrupção, se roubou, se não roubou, tipo, eu quero que isso resolva a minha vida, então eu vou votar nesse candidato que seja um gestor ou melhor para a economia. Como que você acha que pode ter isso? Primeiro, eu vou concordar com você que a inflação é o que existe de mais danoso para a economia, principalmente para os mais humildes. A inflação é algo que corrói o poder de compra, corrói o salário que é conquistado depois de muito trabalho. Para mim, Guilherme, não tem nada pior que a inflação. E aí eu vou pegar as duas falas. A sua fala sobre o ponto de vista de um governo que foi com a economia pujante, um governo que melhorou a vida das pessoas, e a fala da Zezé, que fala de um governo que trazia junto consigo a questão da corrupção. As duas coisas serão colocadas na pauta. Vamos ver o que vai sobressair. Então, assim, uma coisa que, pelo menos eu venho notando, né, é que o governo, ele assim, é lógico que se o Bolsonaro for meio burro, porque eu acho que ele tem um monte de gente ali perto dele que não é tão. E assim, eles estão meio que, parece que não estão fazendo nada, mas eles estão andando com alguns projetos econômicos que eles apostam que vai melhorar o ambiente de negócios no Brasil e que o ano que vem começa de um jeito melhor do que está agora, inclusive dando para eles também esse argumento da economia, aproveitando agora que a gente não sabe até quando vai, mas commodities estão arrebentando lá fora. A gente tem uma massa de desemprego aqui, mas a gente está vendo assim, que isso, uma hora ou outra, o resultado desse boom de commodities volta como voltou naquele tempo. Você tem visto medidas que podem deixar o ano que vem melhor do que esse ano, ao ponto do presidente e a equipe dele poder usar isso como pauta na eleição e dizer, olha só, os governadores ferraram com a economia por causa da pandemia, o Dória fechou tudo e, olha, a gente veio e acertou a situação do Brasil? Bom, Zezé, você tem razão. Não é só pauta negativa no assunto economia. A questão das commodities que você colocou estão trazendo aí um refresco para a balança comercial que dão resultados que há décadas não aconteciam. Se não me engano, até esse mês, ao longo desse ano, um saldo de aproximadamente 38 bilhões na balança de pagamentos. O dólar recuou pra caramba. Não, mas o dólar subiu demais, estou falando a balança de pagamentos. Balança de pagamentos, o dólar foi lá para cima, voltou. E aí estava recuando. Em função dessa balança de pagamentos positiva, causada principalmente pelas commodities agrícolas e minerais. O extrativismo aí, ferro, a bauxita do alumínio, toda a parte mineral aí, exportando como há muito tempo não se exportava, e o agronegócio brasileiro, que é show de bola. Se tem alguma coisa que o Brasil é campeão do mundo, é o agro, onde o Centro-Oeste contribui de uma maneira muito representativa, fazendo do Brasil um caso de sucesso em várias culturas. Pegando o meu setor aqui, que é o têxtil, o algodão subiu de preço que
quem planta algodão e está exportando está fazendo aí um resultado fantástico. E isso realmente tem um impacto positivo no câmbio, onde o câmbio passa a ter uma desvalorização, em cima de uma valorização muito alta que houve no ano passado, vai ter reflexo na economia. Mas essa questão das commodities, a questão do dólar, trouxe um impacto para a economia real nossa aqui, que não vivemos disso, que é muito prejudicial, é danoso, é temerário. Vamos pegar o exemplo do IGPM, que é usado como principal índice de correção para os aluguéis, para diversos tipos de investimentos. O IGPM chegou a 37%. Uma economia que vem vindo se arrastando, com os negócios aí tendo que lutar demais para se manterem. E ainda tem que administrar um índice de reajuste de aluguéis na ordem de 37%, desbalanceia tudo. Tem coisas positivas, tem coisas negativas, vamos ver como é que as coisas se aprumam, né? Porque está muito ainda nebuloso. Pegar um exemplo de privatização desse governo, que eu acho um exemplo muito ruim. É o exemplo da proposta que foi aprovada da Eletrobras. Isso foi colocado e foi aprovado, é um Frankenstein, não é proposta de privatização. É atendimento de interesses localizados que não vão ajudar a resolver o problema da Eletrobras, o problema da energia no país. Aquilo que foi colocado e aprovado, para mim, foi uma grande decepção. Absurdo. Será que quando, na tentativa de abrir capital, eu acho que não vai ter interessado do jeito que está, o Guilherme? Porque o cara, assim, a empresa, ela está com tanta obrigação off the records lá, sabe? Que não, é isso? On the records. Não está escrito, é on the records. Não nada escondido, não tem nada escondido, não. É claro, as obrigações estão lá e não fecha, a conta não fecha. Não fecha. Não fecha. Guilherme, olha, em relação à tua fala lá dos microempresários, o Pedro Maciel faz uma provocação aqui para você. Ele diz que nenhuma proposta para a criação de empregos, trabalho e renda, apenas desoneração dos custos das empresas. Essa retórica é antiga, os liberais têm que olhar com mais zelo aos stakeholders. A atividade empresarial moderna exige atenção aos colaboradores e fornecedores, além de atenção à questão ambiental, social e compliance. E ele manda saudações pontepretanas a você. Comente. Primeiro, as saudações pontepretanas. O momento não é muito auspicioso, mas haveremos de não Teve até padre, né? Teve até padre lá, Zezé, benzendo o campo da ponte, para ver se o negócio muda. Pode trazer o Vaticano inteiro aí que precisa de reforço. Tem que ser uma benzida ecumênica, só a Igreja Católica não dá conta. Como diria um amigo meu, o último século não foi muito bom para a ponte, quem sabe esse próximo seja melhor. Mas eu sou otimista, ponte vamos lá. Campeã e Parmeira também, né? Vamos chegar lá. Cada um com o seu senhor, né, Zezé? Vamos lá, deixa eu falar do meu aqui. Mas o Pedro tem razão nessas provocações. Tudo que nós estamos passando é um processo muito, muito acentuado de mudança. Tem, inclusive, Zezé, para comentar em cima daquilo que nós vínhamos conversando, uma proposta de reforma tributária, e de reforma não tem nada, né? Só tem o nome. Só está mudando a taxa uma faixa de isenção para quem ganha menos e passando a tributar lucros e dividendos. Vai ser uma batalha para conseguir fazer essa mudança. Eu acho que está muito aquém daquilo que se propõe que seja uma reforma. Para mim, a reforma tributária... Do que se precisa, né? A reforma tributária começa por um processo, primeiro, de simplificação e de dar uma equanimidade na questão da cobrança. O imposto tem que ser progressivo? Tem que ser progressivo, para dar aí um balanceamento. O governo tem que fazer a sua parte enquanto gestor das riquezas e dos seus resultados.
E a reforma tributária que nós gostaríamos que estivesse sendo implantada não está sendo implementada. A rigor mesmo, a reforma tributária que foi implementada no Brasil e que vem dando certo é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que vem a proteger e dar um tratamento diferenciado, vem dar um tratamento diferenciado a todas essas empresas. MEI, que é do Temer, né? E EPP, não, isso aí é de lá de trás. O Temer, presidente Dilma, presidente Lula, fizeram atualizações nessa lei geral que é lá de trás, Lei Geral 123. Eu, enquanto presidente da Frente Parlamentar, tive a oportunidade de passar por 2 atualizações dessa lei e vem cada vez mais melhorando e é o que garante aí a sobrevivência de um número fantástico de empresas, permitindo com que elas tenham a condições de, dentro da legalidade, estar existindo. Tá. Bom, nós precisamos deixar o Guilherme ir, viu, Rose? Mas tá tão bom, vamos continuar mais. O moço é ocupado. Ligar aqui, meu Mick. Você ficou tanto tempo sem falar com a gente, né? Que agora você quer continuar aqui, né? Mas você pode ligar também, né? As meninas. Aproveitar a oportunidade. Aproveitar esse canal que é importante, essa que é da história Bandeirantes, do o programa de Pacheco, vocês. Eu vou voltar lá na história do Pacheco, então, Jura, aí eu encerro. Aí eu deixo você ir. O Pacheco teria tempo para se fazer conhecido, para se firmar aí como terceira via? Não, e eu complementaria o que ele traz de adjetivos para ele ser essa terceira via, né? Se vocês fizeram pesquisa vendo que o eleitor gostaria de ter no candidato e se ele traz essas necessidades do eleitor, porque eu não consigo ver nele ainda o que vocês estão vendo. Pacheco é uma pessoa muito capacitada, advogado de formação, de atuação. Ele se elegeu no mandato passado a deputado federal. Já no primeiro mandato, ele foi alçado à condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que não é coisa pouca. Pouca coisa. Na sequência, se elegeu senador da República, olha, de um mandato para outro, de deputado para senador. E, uma vez eleito senador, também dentro do seu primeiro mandato, se elegendo presidente do Senado. E também não é pouca coisa. O Pacheco é uma pessoa extremamente articulada, com muito conhecimento da área privada, da área pública e da área política. Tem todos os predicados para que, uma vez sendo apresentado como candidato a presidente da República, ser essa alternativa que tanto estamos procurando de equilíbrio, competência, de consistência para ser presidente do nosso querido Brasil. Rodrigo Pacheco é algo que será muito viável e muito consistente. Podem contar com isso, que nesse momento, onde se mede muito mais o índice de conhecimento do que o índice de capacidade eleitoral durante um processo de disputa eleitoral. Tá, assim, eu, Zezinha, olhando daqui para o Pacheco, também reconheço essa coisa meteórica. É surpreendente. Eu não vi isso com nenhum outro político. Mas eu estou achando ele com uma cara de governador de Minas. Porque eu acho governador de Minas, o PSD deve sair com a alternativa do atual prefeito da capital, prefeito Calil, como alternativa ao governo de Minas Gerais. Sei. Bom. Porque eu olho, eu vejo ele com cara de governador, não sei por quê. É governador do Brasil. O governador do Brasil se chama presidente da República. Ô Guilherme, eu quero agradecer muito a tua vinda aqui no Bastidores hoje. Realmente fazia muito tempo que a gente não conversava e vamos fazer isso mais vezes. Foi muito legal a tua entrevista. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aí com vocês no Bastidores. Eu que sou fã do programa, sempre aí
vendo vocês. E estava lá, tristinho, porque ninguém me chamava. Agora que vocês chamaram. Pode deixar que a gente vai chamar agora, você vai ver. Olha, brincadeiras à parte, muito obrigado. Abraço para vocês. Um abraço para o Rodrigo Neves, nosso grande chefe, né? Nossa. Aliás, deixa eu ver como a Rosa está sentada. Porque senão o Rodrigo pega e chama... Atenção. Fica bravo. Atenção. Não fica bravo. Ele dá conselho. Não. Não, ele é um lorde. Isso nós temos que reconhecer. Boa semana curta para você, porque sexta-feira é feriadão. Mas em São Paulo não é, né? Aqui em São Paulo foi antecipado. Ah, é? É. Puxa. Foi antecipado. Né? Lembra no início do ano, quando o então prefeito Bruno Covas estava naquela dúvida, ele antecipou uma série de feriados. O 9 de julho é um deles e o 20 de novembro também é outro deles, né? Bom, ontem eu estava conversando com o pessoal de casa e falei, gente, vai ter feriados para algum. Como a gente nunca tem feriado, mesmo jornalista, então toca a vida, toca o barco. A nossa vida obrigado, é a mesma coisa, não muda nada. É a mesma coisa, né? Obrigada pela entrevista. Um abraço, Guilherme, obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos. E nós vamos agora para um intervalo, coisa rápida e voltamos já, tá bem? Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Sabia que o Detran agora é digital? É Detran Digital e já tem vários serviços que podem ser feitos direto do seu celular, sem fila, sem aglomeração, sem trânsito. É só baixar o aplicativo do Poupa Tempo e começar a resolver tudo por lá. Tá achando que vai ser complicado? Eu te ajudo. Entra no canal detrandigital.sp.gov.br e assiste os vídeos que eu explico tintim por tintim. Vai por mim, vai pro Detran Digital. Detran. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol. E a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, já iniciou os preparativos para o Enem 2021. São muitos os desafios. Também são muitas pessoas trabalhando para garantir que você faça suas provas com segurança. Porque a gente sabe a importância do Enem para a sua vida e para o país. Faça sua inscrição de 30 de junho a 14 de julho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Trânsito. Corredor Dom Pedro, o motorista encontra boas condições em toda a sua extensão, não perde tempo na rodovia Dom Pedro, faz um bom caminho pelo anel viário Magalhães Teixeira, também pela Zeferino Vaz. Invista no seu futuro, faça consórcio na Embracon. Seu carro novo ou imóvel com plano sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E a estrutura restante do condomínio Chaplin Tower South, em Surfside, na Flórida, foi demolida. Os esforços de busca e resgate foram interrompidos antes da demolição, mas vão ser retomados assim que a área estiver segura. As tripulações podem realmente conseguir acessar mais áreas nos escombros agora por causa do processo de demolição. Pelo menos 24 pessoas foram confirmadas como mortas e 121 desaparecidas. E cerca de 50% da população dos Estados Unidos está vacinada contra a Covid-19, de acordo com o Dr. Anthony Fauci. Mas as regiões não vacinadas do país continuam extremamente vulneráveis, especialmente após o feriado de 4 de julho. O sul, o sudoeste e partes do centro-oeste estão começando a ver picos. A Flórida sozinha responde por cerca de 17% de todos os novos casos nos Estados Unidos. Mais de 99% das mortes por Covid-19 aqui no país, em junho, ocorreram entre pessoas não vacinadas.
E o fundador da Amazon, Jeff Bezos, entregou seu título de CEO para Andy Jassy, encerrando um período de mais de 2 décadas, liderando a empresa que começou como livraria online para se tornar uma das maiores empresas do planeta, com faturamento de $1,750 bilhões. A empresa anunciou em fevereiro que Bezos faria a transição de CEO para presidente executivo, dizendo que queria dedicar mais tempo a seus outros empreendimentos, incluindo o Washington Post, a empresa espacial Blue Origin e também a filantropia. E aqui nos Estados Unidos existe uma tradição onde todos os feriados de 4 de julho acontece o Campeonato Internacional de Comer Hot Dogs. É isso mesmo. E nesse ano, mais uma vez, Joe Chestnut acabou vencendo o famoso campeonato pela 14ª vez. Agora adivinhe você quantos cachorros-quentes ele conseguiu comer em apenas 10 minutos. 76. E olha que não é só salsicha não, é salsicha com pão. É brincadeira? 76 cachorros quentes. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Pessoal, nós estamos de volta aí para a reta final do Bastidores do Poder. Fazia tempo que a gente não viu o Guilherme Campos, hein? E aposto que vocês também não viam há um tempão, né, Rose? Fazia tempo mesmo. Mas foi bom, bate-papo, né? Agora vamos ver o que o PSD vai... nesse investimento aí, nessa candidatura do presidente do Senado, né? Geralmente, político vê coisas que a gente não vê, né, Zezé? Não, ainda mais o Kassab, né, Rose? Mais o Kassab, exatamente. Então, vamos ver para onde que ele vai rumar, né? Vamos ver o que esse povo tá vendo que a gente não conseguiu ver ainda, apesar de estar ligado em tudo o tempo todo. Mas, Rose, vamos para as participações, para não correr o risco de... da gente, bom, né? Deixa eu pegar aqui, tem os nossos ouvintes, deixa eu ver aqui, o Carlos, ele disse que ele espera que Deus nos abençoe, que, né, e ele diz assim, amém, infelizmente nós estamos perdidos nas mãos desses políticos e a minha crítica hoje é sobre essas manifestações. Ele diz que, na opinião dele, não deveria ter bandeiras políticas partidárias e nem políticos no meio do povo. Eles estão participando pelos interesses deles e não na defesa aí da bandeira do povo brasileiro. E... Você não está sozinho, Carlos, nessa percepção que você tem, porque tanto é que a manifestação fala, foi em 200 e não sei quantas cidades, mas ela não ganha corpo, porque as pessoas não aderem. Quem não é de sindicato, quem não é estudante, quem não é esse núcleo de esquerda, não adere. E aí não consegue fazer, tem impacto, sabe? Tem impacto no Lira, tem impacto em quem está com o poder na mão para falar, vamos partir para o impeachment, não vamos. Não impacta esses caras, porque eles falam um bando de estudante, um bando de carinha da esquerda enchendo o saco. É isso que eles falam. Olha, o nosso ouvinte com final 1190, ele diz que, infelizmente, o Eduardo Leite assumiu ser gay por política, conscientemente, porque ele é pré-candidato às eleições de 2022. Então, eu acho que sim, para ele não ficar na mão. Você já pensou, se ele não tivesse dito que ele é gay, como ele ia ser chantageado com isso, Rose? Eu acho. Aliás, então é melhor... tem uma história, o próprio presidente da República, ele está falando umas coisas, assim, ele só está soltando umas. Ele está falando de autoridade sendo chantageada. Você viu isso? Pois é, eu vi isso agora de manhã. O que ele quer dizer? O que é isso? Pois é, gravíssimo que ele escreveu. Ele escreveu dizendo que uma autoridade do judiciário estaria sendo chantageada pela oposição, porque essa autoridade teria sido filmada em cenas de sexo. Ele sugere, inclusive, que seria com menores, isso, e que essa autoridade estaria sendo chantageada e, por conta disso, estava abrindo investigações contra pessoas inocentes, filho das pessoas, tal. Olha,
tudo indica que ele está falando do Alexandre de Moraes? De Moraes, o STF, está todo mundo colocando isso, Zezé, que está falando dele. Agora, o que eu acho é gravíssimo. O STF vai ter que vir para cima do presidente e pedir esse vídeo, essa comprovação e essa denúncia. Porque, gente, é uma coisa grave, uma coisa grave. Quem passou isso? Foi a BIM que passou para ele? Quem passou isso para ele? Não, ninguém está... Não, é o que as pessoas estão se perguntando. Quem foi que passou para ele? Foi a BIM? Foi a Polícia Federal? Quem foi? Então, se foi, agora tem que jogar na roda e tem que investigar e ver se é verdade isso. Algum órgão oficial tem conhecimento disso e não está fazendo nada? Pois é, ninguém sabe se tem, né, Zezé? Agora que são elas. Está todo mundo pedindo agora que algum órgão se pronuncie para ver se isso é oficial ou se isso surgiu da cabeça do presidente, se ele recebeu algum comentário das redes sociais. Enfim, agora um presidente, Zezé, para jogar isso numa rede social, ele tem que ter, no mínimo, o processo na mão dele. Você concorda comigo? Claro. Bom, se bem que do Bolsonaro a gente espera tudo. Né? O que ele não é responsável. Mas assim, caramba, Rose, eu fiquei apavorada com isso quando eu vi. Eu fiquei abismada. O que esse homem está falando? Pois é. É seríssimo, né, Zezé? É seríssimo, porque ele está fazendo uma acusação de pedofilia, né? Praticada por uma autoridade do judiciário. Aí ele também faz uma outra acusação dizendo o próprio erro. Isso, exatamente. Está punindo usando a lei para poder agradar quem é o chantagista. Isso, e ele está sendo chantageado. Olha, então, assim, a situação é muito séria, muito séria. Então, ele tem que comprovar, provar e a polícia tem que investigar. O Zezé, o nosso ouvinte com final 4950, ele diz que a informação de que o Brasil é o país que mais mata LGBTs é mentirosa e que já teria sido desmentida pelo Cláudio Humberto agora há pouco. Quem falou isso foi a Bárbara. Eu não vi essa informação, eu vou checar e amanhã a gente responde, né? Isso. Porque realmente ela não está mais no programa. Mas que é um dos países que mais mata, pode não ser o que mais mata, mas que é um dos que mais mata porque essa informação, assim, eu não posso precisar de onde vem, mas ela é corrente. Uhum. É isso. Assim, o que o Brasil mata pouco, não mata não, né? Não estamos numa situação assim... Entre os piores. Tá entre os piores, exatamente. Então, agora sim, gente, estar entre os que mais matam, que menos mata, é ruim de todo jeito. Eu acho que não tem que matar pela orientação sexual. Absurdo, essa é a discussão. A gente não tem que discutir aqui, mas ele não é o que mais mata, né? Então ele está bem. Não, ele não está bem. A partir do momento que você mata qualquer pessoa, você está praticando um homicídio por conta da orientação sexual, por conta da raça, por conta da etnia, por conta da condição socioeconômica dela, mostra que esse país está doente. Então, nós não podemos ter esse tipo de coisa e nem celebrar, né, Zezé? Deus me livre que me guarde. Toda vez, gente, que fala nessa história, eu de novo vou citar esse caso, desculpa aí, mas quando teve o lance do Fábio Custódio, que bateram nele, que ele estava com o namorado ou o marido dele, ele apanhou muito. Fábio Custódio era o ex-diretor do Sindicato dos Servidores de Campinas, professor da escola pública aqui da cidade. Hoje ele é diretor da Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura. E ele foi um sujeito que a gente acompanhou a história dele, né? Era assim, era uma pessoa que a gente conversava muito. E no dia que a gente viu mesmo, honesta, ótima pessoa, trabalhadora, quando nós ponderado. Vimos... Lembra como ele era ponderado? Ponderado. Quando a gente viu ele todo machucado, porque ele estava com o namorado, né? Com o marido dele, na verdade, né? E foi horrível, né? Cara do céu, aquele negócio assim, foi para eu... Acho que foi a maior lição que eu tive na minha vida sobre preconceito, foi ver aquele moço machucado daquele jeito. Foi demais, foi demais. Bom, dos nossos ouvintes, pelo WhatsApp, só tem isso, nós temos que ir embora também, porque já chegou a hora, né, de seguirmos a vida. Gente, fazer boa tarde para vocês. Beijo. Tchau. Pessoal, bom resto de semana para todo mundo. Encontramos vocês amanhã aqui, 10 horas, com mais notícias. E a Bárbara
A Bárbara Rose, garanta a Bárbara aqui, porque a Bárbara é imprescindível. Com tchau, certeza. pessoal. Bom dia. Beijo, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do grupo